Sejam louvados nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Caríssimo Padre Gilson, nesses derradeiros dias de férias eu agradeço tantíssimo a Deus por sua pessoa, por seu ministério e pelo dom da amizade. Queridos irmãos e irmãs, ouvimos em duas leituras a referência a uma tempestade. Não deixa de ser aquilo que nós costumamos chamar de força da natureza. Força da natureza. A força da natureza é contraposta em ambas as leituras, tanto do livro de Jó, como também deste Evangelho de São Marcos, com o poder de Deus. Porque Deus é Criador e Pai de todas as coisas, de todas as forças, de tudo quanto há na vida e no universo. E é desta maneira, portanto, que os discípulos estavam numa barca, que é quase sempre representada pela igreja. A igreja é um barco, o barco de Pedro, a nave da igreja, que é exatamente este lugar sobre o qual toda a Assembleia Litúrgica está sentada. A nave da igreja, o navio, que é a barca de Pedro. Esse, portanto, é um texto evangélico de uma leitura profundamente espiritual, porque não apenas diz respeito a algo que é inerente a uma força da natureza, mas ao poder de Deus. Deus, que outrora havia se revelado a Moisés, não totalmente, porque no livro do Êxodo, quando Moisés sobe o monte e encontra ali a sarça ardente, era impossível que Moisés pudesse ver o rosto de Deus sem perder a sua própria consciência, tornar-se um louco diante da grandeza que é ver Deus face a face. Ver Deus face a face somente na glória eterna. Mas Deus, por amor e misericórdia, se nos revela o seu rosto em seu Filho Jesus Cristo. É em Jesus que nós podemos contemplar não somente o rosto de Deus, o coração de Deus, mas a humanidade de Deus. Deus que por amor e misericórdia se fez homem e morrendo na cruz nos redime do pecado para que nós possamos então, não nesta vida, vê-lo face a face ou desfrutar da sua glória, mas para que nós possamos sim entrar na eternidade. Por isso, na leitura espiritual desse texto, vale a pena refletir sobre o convite que Jesus fez aos apóstolos. Vamos para outra margem. Vamos para outra margem. Vamos para o outro lado. Não nos contentemos aqui deste lado, desta margem, naquilo que é concreto, palpável, visível. Existe um outro lado, existe uma outra margem, que nós somos chamados pelo próprio Deus a ir, a caminhar, a peregrinar. É desse modo também que São Paulo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, nos diz que nós somos impelidos, ou mais ainda nesta tradução litúrgica, somos pressionados pelo amor de Cristo. O que nos conduz, o que nos leva, o que nos impulsiona, o que nos pressiona é o amor de Cristo. Um amor tão grandioso, um amor tão infinito, que é capaz de nos levar também pela sua graça para o outro lado da margem, para o outro lado da vida, pois, continua São Paulo, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos. Nós que o conhecemos não pela carne, mas pelo Espírito Santo, agora devemos ser pessoas novas,
criaturas. Mas esse amor se fez homem, esse amor se fez carne, esse amor se revelou. E São Beda, que é um dos padres antigos do cristianismo primitivo, dizia que aquele travesseiro sobre o qual Jesus dormia, e isto está citado na Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, essa meditação de São Beda, é exatamente a humanidade de Jesus. Os discípulos reconheceram que ali estava alguém que era um rabi, que era um mestre, e eles estavam, diz o texto de São Marcos, amedrontados, apavorados, e recorreram a Jesus que dormia. A humanidade de Jesus dorme, precisa muitas vezes ser acordada pela nossa oração, quando nós gritamos no desespero da vida, quando as tempestades também assolam o nosso pequenino barco da vida. Quantas vezes, mas quantas vezes, a gente não acha que Jesus está dormindo e que Ele nos abandonou, que nos deixou sozinhos para o naufrágio daquela tempestade que é o barco da nossa vida. Mas Ele espera ser acordado pela nossa oração. Espera que nós também digamos a Ele: Senhor, não te importas que estejamos a perecer? Senhor, como Deus, não é importante para vós que eu esteja perecendo em minha vida, que eu esteja me afogando em lágrimas, naufragando em tantos sofrimentos. E então já li que Jesus exerce o domínio do poder de Deus sobre o vento e o mar, ordenando-lhes: silêncio, cala-te. Mas ele pergunta também a nós, assim como perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Por que não tendes fé? Será que nos momentos difíceis da nossa vida, nas vicissitudes que todos nós enfrentamos, eu, Padre Gilson, cada um de vocês, será que Deus não se importa com o sofrimento humano, com os nossos dramas, com as nossas doenças? Mas é preciso que a gente diga isso a Ele em oração: Senhor, salva-me. Senhor, salvai-me. O contrário da esperança é o desespero. É quem se desespera e deixa de esperar em Deus. Assim como o contrário da fé não é o medo, é a falta de confiança. A falta de confiança em Deus. Porque quando nós confiamos nele, nós entregamos tudo, entregamos a nossa vida. É claro, é óbvio que a gente gosta de resolver tudo, de encaminhar as situações, de determinar o futuro, mas nós também precisamos fazer esse exercício de fé, tanto da súplica desesperada: Senhor, salva-me. Não te importas que eu esteja a naufragar no pequenino barco da minha existência, mas que a gente também dê um voto de confiança a Ele, sabendo que mesmo quando Ele dorme, é Ele que está no leme, é Ele que conduz a nossa vida e nos conduz sempre para Ele. Amém.